A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui e hoje nós vamos terminar o estudo sobre o profeta Oséias. É o terceiro vídeo que eu coloco. Não fiz todo num único vídeo, porque ficaria muito longo. E assim a gente pode ir vendo com mais tranquilidade. Apesar, queridos, que eu peguei só alguns tópicos do livro, porque a gente não tem como falar versículo por versículo. Então, aqueles que se interessarem, procurem estudar versículo por versículo, ouvir outros vídeos, ver outras publicações, e que é um livro assim maravilhoso. Oséias, nesse livro, é falado sobre o grande amor de Deus pelo povo de Israel. Vimos já no primeiro e no segundo slides, né, sobre a vida de Oséias, seu casamento, seus filhos, aquele adultério, a sua esposa, a reconciliação, mas tudo isto mostrando o que o povo de Israel estava fazendo, estava se prostituindo com outros deuses. Quem foi Oséias? Nós vamos agora ver, já vimos em cada um dos outros vídeos, né? Mas aquele que está pegando hoje, pela primeira vez, o estudo, então a gente vamos dar um rapidinho, um resumo assim, de Oséias. Nós vimos que Israel foi tirado do Egito, conhecemos toda a história. Depois eles pediram um rei, e tiveram Saul, Davi e Salomão como reis da nação. Mas logo após a morte de Salomão, o reino se dividiu, porque muitos não estavam satisfeitos. E foi nesse momento, nesta época, que foram formados os dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Reino do Norte, Israel, com 10 tribos, e o Reino do Sul, Judá, com 2 tribos. Quando houve essa divisão, ficou reinando no norte o rei Jeroboão, que ele ficou conhecido, como nós colocamos assim, como Jeroboão I, porque nessa época de Oséias, depois de muitos anos, quem estava reinando era outro rei chamado Jeroboão, que então ficou denominado Jeroboão II. Bem, o Jeroboão I, logo que houve a separação dos dois reinos, ele ficou com receio que o povo fosse para Jerusalém para adorar a Deus. Então, o que ele fez? Ele fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan e outro em Betel. Eu coloquei aqui uma rodinha vermelha para vocês se localizarem. Ali, a idolatria foi realmente estabelecida, totalmente. Já vinham, né, olhando as nações em volta, fazendo coisas que as nações faziam. Infelizmente, na época de Salomão já começou isso, mas com a divisão dos reinos, então, Jeroboão tornou assim oficial a idolatria no seu reino. Bem, vamos ver. O profeta Oséias, ele foi um homem obediente, mas muito obediente ao mandado de Deus. Vimos lá no capítulo 1, 2 e 3
sobre o casamento de Oséias com Gomer, os seus filhos, e o nome que foi dado para os filhos, tudo aquilo que Deus o mandou fazer, ele obedecia, ele fazia. Para ele, a voz de Deus era lei, que era a mesma coisa que devia acontecer com cada um de nós, deve acontecer com cada um de nós, obedecer à voz de Deus. Mas assim como Israel, que não obedeceu, muitos hoje também não obedecem à voz do Senhor, à vontade do Senhor. Então, Oséias foi contemporâneo dos profetas Isaías, Amós e Miqueias. Nós ainda vamos, se Deus quiser, podermos estudar sobre esses profetas e muitos mais, né? Estamos hoje terminando o primeiro livro dos profetas menores e vamos continuar até terminarmos todos os profetas menores e depois provavelmente vamos passar para os profetas maiores. Ele profetizou, o Oséias, ele profetizou durante os reinados dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que foram reis de Judá. E também, como eu disse no início, na época de Jeroboão II, o final já praticamente deste reino. Ele viveu mais ou menos, Oséias viveu mais ou menos de 755 a 721, alguns põem uns anos a mais, mas mais ou menos neste período. E foi um dos profetas que teve o seu trabalho, o seu ministério assim, mais longo de todos os outros profetas que deixaram seus livros escritos para nós. Nós já vimos, já estudamos do capítulo 1 até o 8. Então, agora nós já vamos direto para o capítulo 9. Todo o pecado tem as suas consequências. Isso é uma regra total. Todo mundo conhece isto. No versículo 1 deste capítulo 9, diz assim, ó, não te alegres, ó Israel, até saltar como os outros povos, porque você se prostituiu, abandonando o teu Deus como uma meretriz, amaste a paga sobre todas as eiras de trigo. Porque nós vamos ver que Israel estava muito orgulhoso, foi um período de grande prosperidade para o Reino do Norte e não havia praticamente nações querendo se envolvendo em guerras com Israel e tudo isto eles se alegravam muito e se achavam que era porque eles eram poderosos e que os outros tinham medo deles. E aqui o Senhor está dizendo, não te alegra muito não, Israel. Não fica assim, saltando de alegria, porque você tem se prostituído. Não adianta ter riqueza, não adianta ter nada, porque tu me abandonaste. Estás servindo a outros deuses. No versículo 3 deste capítulo nos diz, até na terra do Senhor não permanecerão. Que tristeza! O que estava programado para vir sobre Israel? Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Quando diz aqui, Efraim tornará ao Egito, não é lá a terra do Egito, onde eles ficaram escravizados. Aqui está dizendo que eles voltarão a ser escravos. Aqui o Egito está significando o mundo.
que eles seriam lançados no mundo. E realmente vimos pela história como isso se cumpriu, porque quando a Síria chegou ali e os levou cativo e os espalhou, e eles foram espalhados pelo mundo todo. Aí, pulando alguns versículos, diz assim, o porquê disto. Os irmãos procurem ler todos os capítulos para entenderem bem isso aqui, né? Mas por que vai acontecer isto? E o Senhor responde, por causa da maldade das suas obras. Os lançarei fora da minha casa. Da minha casa, fora da minha casa, quer dizer fora de Israel, fora da terra que eu prometi para vocês. Mas vocês não me quiseram mais, então vocês vão sair desta terra e vão ser espalhados pelo mundo inteiro. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Não escapava nenhum. Os reis, os príncipes, os sacerdotes, o povo em geral, todos se prostituíam com outros deuses. E Oséias, então, ele diz: o meu Deus os rejeitará, porque não lhe dão ouvidos e andarão sem rumo entre as nações. Oséias muito falou, muito profetizou, muito pregou para aquele povo, porque ele sabia o que estava para acontecer, mas não adiantou. A mesma coisa que hoje estamos fazendo, os pregadores estão falando, Jesus está voltando, mas o povo em geral não acredita numa coisa dessas. E assim como se cumpriu que aquelas nações saíram sem rumo pelo mundo inteiro, também se cumprirá as palavras que o Senhor tem dito, que vem buscar a sua igreja, e este mundo terá um grande sofrimento. No capítulo 10, diz que Israel semeou malícia e cegará destruição. Isso é uma coisa óbvia, que todo mundo cega aquilo que planta. Eu não posso plantar um pé de laranjeira e querer que nasça uva, nasça bergamota, vou colher outra fruta. Não, eu vou colher exatamente aquilo que eu plantei. Quanto à nossa vida, é a mesma coisa. Olha o que está escrito no primeiro versículo deste capítulo 10. Israel é uma vide frondosa, só que tem uma coisa, ele dá fruto para si mesmo. Porque Israel se multiplicou, se engrandeceu, ela era viçosa, aquela vide. Israel estava num ponto assim de usufruir todas as bênçãos que foram prometidas, que Deus daria ali naquela terra, uma terra que manava leite e mel, como o Senhor prometeu. Mas ele dava fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Veja que coisa terrível! Em vez de, conforme a abundância de seu fruto, agradecer a Deus por isso, ele multiplicava altares, mas não para Deus. Multiplicava altares para os ídolos, para os deuses que agora eles estavam adorando, para os Baalins. Eles se esqueceram de Deus. No final do versículo 1, diz assim: conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. Aquela terra estava
dando muitos frutos, porque Deus tinha abençoado aquela terra. Mas o que que eles faziam? Conforme a bondade da terra, eles pegavam e construíam estátuas para adorarem. O povo de Israel achava que não precisavam de Deus. Eles se achavam autossuficientes. Eles achavam que toda a riqueza, todos os bens que eles tinham, era pela sua própria capacidade. Não conseguiam entender que era Deus que lhes dava. Mesma coisa, aconteceu isso em todas as eras, até chegar à nossa época, onde muitos acham que conseguem as coisas pela sua própria força, pelo seu próprio trabalho, pelo seu próprio braço. Esquecem que é só um sopro de Deus e tudo eles perdem. Se eles têm saúde, é pela grande misericórdia de Deus. E quanto mais Deus lhes dava prosperidade, veja só, mais se afastavam do Senhor. As pessoas, quando estão em necessidade, estão enfermas, estão sem recursos, sem emprego, eles correm para Deus, pedem oração, eles vão na igreja, eles arrumam tempo para clamar ao Senhor. Mas quando as coisas mudam e Deus dá e responde e dá prosperidade, dá um emprego, dá saúde, muitas vezes o que acontece? Eles não têm mais tempo de adorar ao Senhor. Quantas pessoas que a gente convida para ir ouvir a palavra do Senhor e eles dizem, não tenho tempo, não tenho tempo. Aqui estava acontecendo a mesma coisa. Quanto mais eles tinham, mais eles se afastavam do Senhor. No capítulo 11, eu acho lindíssimo este capítulo, quando Deus relembra, desculpe, irmãos, de todas as coisas que fez por Israel. E ele chega e diz assim: quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei o meu filho. Olha aqui, ele tá mostrando assim como um pai como ama o seu filho, como ele amava aquele povo. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam da minha presença e sacrificavam a Baalins, sacrificavam a ídolos em vez de me amar. Olha o amor do pai e a tristeza do pai. E qual o pai que não vai ficar triste quando vê um filho agir desta maneira? E no versículo 3 ele diz: todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Eu o tomei pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Olha que pai amoroso. Eu o ensinei a andar. Quando Israel foi tirado do Egito, ele não sabia guerrear. Eles eram escravos. Eles não sabiam aonde andar. Eles não tinham direção, eles não sabiam, mas Deus, o Pai amoroso que os tirou, ele disse: eu ensinei a andar. Vocês não sabiam aonde andar, mas eu ensinei vocês. Eu tomei vocês pelos braços. Eu os guiei no caminho que deviam de andar, mas vocês não entenderam. E no versículo 4 ele continua declarando o seu grande amor pelo seu filho. Atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Eu fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o seu pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. A queixa de um pai é como um pai, uma mãe, às vezes que tem um filho
rebelde, que não obedece. E um dia ele está conversando com um amigo e dizendo: olha, eu fiz tudo por ele, eu ajudei, eu carreguei no colo, eu ensinei o caminho certo, eu o atraí com tanto amor, mas nada adiantou. Isso era o que Deus estava fazendo, queridos, fazendo desta maneira, mostrando o seu grande amor. Mas daí, no versículo 5 e 6 diz: mas a Assíria será o seu rei, porque se recuso a voltar para mim. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e os devorará por causa dos seus maus conselhos. Olha aqui, o que eles iriam colher por não terem compreendido e aceitado o grande amor do Pai, que fez tudo por eles. Então, não querem, vão colher aquilo que plantaram. Capítulo 12 é uma controvérsia do Senhor contra Judá e Israel. Controvérsia, chamando atenção, tem uma causa contra Judá e contra Israel. Nossas escolhas sempre terão consequências. No primeiro versículo deste capítulo diz: Efraim se apacenta de vento. Não esqueçam que quando ele fala de Efraim, está falando de todo o povo de Israel. Efraim era a maior tribo ali do Reino do Norte. Efraim era uma grande tribo, muito abençoada por Deus, filho de José, Efraim e Manassés. A gente lembra a história quando eles foram ser abençoados por Judá, que Judá trocou a mão e deu, colocou a mão direita sobre o menor, que era Efraim, e ele disse: ele será um grande povo, ele será maior que o mais velho. E realmente isso aconteceu. E Efraim, essa tribo em si, ela era muito numerosa, mas muito orgulhosa. Mas quando fala de Efraim, está falando aqui de todo Israel, de todo o reino do norte. Efraim se apacenta de vento, ou seja, de nada, e segue o vento leste. Que esse vento leste era uma tempestade de areia que trazia muita destruição. Mas ele seguia. Todo dia ele multiplicava a mentira e a destruição. Era a maneira que Israel estava vivendo, mentindo, se destruindo, destruindo os demais. E, inclusive, ele foi buscar ajuda do rei do Egito e da Assíria, em vez de buscar a ajuda de Deus. E olha o que aconteceu. O Egito o abandonou, não veio ajudá-lo, e a Assíria invadiu e os dispersou. No versículo 2 diz: o Senhor também com Judá, porque o Oséias fala principalmente para Israel, mas também ele profetizou para Judá, para o reino do sul. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo os seus caminhos. E horrível o final desse versículo: segundo as suas obras o recompensará. Imagina, eles estavam vivendo longe de Deus, na prostituição, multiplicavam a mentira, destruíam os pobres, eles faziam tudo aquilo que não era para fazer. E aí o Senhor diz que, segundo estas obras, eles seriam recompensados. Olha, qual seria a sua recompensa? A destruição, como realmente aconteceu. Versículo 6, há aqui um clamor
quando diz, tu, pois, converte-te a Deus. Eu fico imaginando Oséias gritando em alta voz, se convertam, pelo amor de Deus, pelo amor às suas almas, tenham misericórdia de vossos filhos, se convertam a Deus, sigam o amor e a justiça, esperem em Deus, só nele. Mas não adiantava, não adiantava. Quantos anos ele profetizou para aquele povo, mas não houve mudança. O versículo 7 nos fala que eles usavam uma balança enganadora. Eles não tinham a mesma, não julgavam da mesma forma o rico e o pobre. Aquele que tinha dinheiro que pagasse, ele ganharia o ganho de causa e o pobre ficaria sem nada. Até o pouco que eles tinham era tirado e dado para o rico, porque o rico pagou os juízes. Eles não tinham a consciência do mal que faziam para o povo. E é tão interessante que Efraim, nesse versículo 8 aqui, é incrível o que Efraim diz, o que Israel diz, se auto-justificando. Olha só, orgulhoso, prepotente, ele diz, contudo, eu tenho me enriquecido, como aquele que diz, eu tenho trabalhado e com a força do meu trabalho que eu adquiri todas as coisas. Efraim estava dizendo a mesma coisa. Eu tenho me enriquecido, eu tenho adquirido para mim grandes bens, eu e eu. Em todo o meu trabalho, agora preste bem atenção o que o povo de Israel está dizendo. Em todo o meu trabalho, não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Se achavam perfeitos, se achavam honestos, que nem aquela pessoa que vive pecando, mas se acha o mais honesto do mundo. Aquela pessoa que erra, mas acha assim que é a única pessoa que não erra no mundo, a mais perfeita. Isto estava acontecendo com Efraim. Então, ele tinha os seus ouvidos, a sua mente completamente fechados para entender o desejo de Deus para eles. No capítulo 13, nos fala sobre o pecado de Israel e o seu castigo. O que viria sobre eles? Quando Efraim falava, tremia-se. E eu falei por quê? Porque era uma tribo poderosa, uma tribo grande, uma tribo rica. Então, todos temiam. Aí ele se achava assim, ó, o máximo. Ninguém acharia pecado entre eles, porque eles agiam muito bem. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado. Irmão, podemos enganar a todos. O povo todo podia enganar a todos, mas ninguém engana a Deus. Deus olha lá dentro do indivíduo, lá dentro de cada um de nós, e sabe exatamente quais são os intentos do nosso coração, quais são os pensamentos da nossa mente. E aí ele disse, mas Israel se fez culpado por causa de Baal, dos ídolos, e morreu. Aí alguém pode dizer assim, não, mas não morreram. Morreram espiritualmente. Eles estavam mortos espiritualmente. Quantos e quantos em nossos tempos estão vivendo mortos espiritualmente, porque eles não têm Deus em suas vidas, e quem não tem Deus já está morto. E se não se converter, se não voltar ao Senhor,
terá a segunda morte, que será eterna, mas que possamos buscar ao Senhor, estarmos em sua presença para termos a vida e a vida eterna. No versículo 2 diz agora, eles pecam cada vez mais e da sua prata fazem imagens de fundição. Eles fazem ídolos segundo o seu entendimento. Conforme eles acham que tem que fazer, eles vão fazendo. Todos obras de artífices, e dizem, ofereçam sacrifícios a eles. E ainda o versículo termina dizendo assim, chegam até a beijar esses bezerros. Que coisa mais triste. Lembram lá quando Moisés subiu ao Monte Sinai, que o povo lá embaixo desistiram de esperar Moisés e disseram para Arão fazer o bezerro de ouro. E aí começaram a adorar, Arão fez. E começaram a adorar aquele bezerro e dizer, esse bezerro nos tirou do Egito. Assim como Jeroboão primeiro fez aqueles 2 bezerros, botou em Dan e em Berseba, e disse, eis aqui o vosso Deus que vos tirou do Egito. Mas que ignorância é esta? Eles sabiam que não foi. Foi Deus que os tirou do Egito. Como que aí, de repente, sem mais nem menos, é um bezerro de ouro que os tirou? E aí ainda diz assim, ó, eles chegam a beijar esses bezerros. E quantas pessoas beijam imagens fundidas pelas mãos dos homens? Imagens de ouro, de prata, de madeira, o seu santinho, a sua santinha, e beijam. Que o Senhor tenha misericórdia, irmão, tenha misericórdia deste mundo. No versículo 4, ele diz, mas é só é eu que sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Olha como Deus clamava, como Deus falava com aquele homem, com aqueles homens, com aquela nação, com aquelas pessoas, para entenderem que é só nele que poderia haver salvação para eles. E as iniquidades de Efraim está anotada lá no versículo 12, nos diz, e o seu pecado está armazenado. Coisa muito terrível. Estava tudo na presença de Deus. E tudo que nós fizemos, irmãos, está na presença de Deus. Não vamos nos enganar a nós mesmos. Tudo que nós fizemos, que nós dizemos, que nós pensamos, está na presença de Deus. E o Senhor vai nos julgar por cada um desses atos. E no capítulo 14, que é o último deste estudo, que o livro do profeta Oséias tem 14 capítulos. A mesma coisa como Daniel. Então, alguém pode dizer, mas por que Daniel está no bloco dos profetas maiores, se tem 14 capítulos, e o Oséias, que também tem os 14 capítulos, está no bloco dos profetas menores? Ele tem 14 capítulos, mas bem menor em quantidade de palavras. Não em quantidade de tempo, porque Oséias foi o profeta mais que teve assim, profetizou por mais tempo, um ministério mais longo. E aqui Oséias termina o seu livro dizendo sobre o arrependimento e a promessa de perdão. Sempre nas promessas do Senhor, mesmo que ele castigue, que ele chame a atenção, sempre há uma promessa de perdão se o povo se arrepender.
E aqui é um apelo final. Vejam, no primeiro versículo, há um choro, algo vindo de Deus imenso, quando diz: volta, ó Israel, ao Senhor, tem misericórdia de ti mesmo, volta para o Senhor teu Deus. Oséias está ali chorando por ele, porque pelos teus pecados tu tens caído, mas volta. Mesmo que tu tenhas pecado muito, Deus está pronto para perdoar. Deus é tão misericordioso, irmãos, que não importa o que a pessoa fez, se a pessoa se arrepender, ela encontrará a salvação. Conhecendo a história da cruz, quando Jesus morreu, quando aquele pecador se arrependeu ali no último instante, ele obteve o perdão. Versículo 2: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: tira toda iniquidade e aceita o que é bom. Aqui Oséias está, assim, parece ensinando o povo como chegar ao Senhor, como orar. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, diz para o Senhor, diz, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos o sacrifício dos nossos lábios. Que oração maravilhosa que Oséias estava ensinando para aquele povo, para se chegarem a Deus. E o versículo 4 diz: eu sararei a sua infidelidade. Aqui a promessa de Deus: eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira vai ir longe, vai se apartar deles. Quando há arrependimento, a ira de Deus se afasta, o castigo é tirado. Glória a Deus, assim como o Senhor levou sobre ele todas as nossas iniquidades, e o castigo que nós deveríamos de pagar, de sofrer, ele sofreu por nós. Aleluia. E o último versículo, aí tem duas perguntas incríveis. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Isso aqui é uma pergunta não só lá para o povo de Israel, é uma pergunta que vem no decorrer de todos esses séculos, e é uma pergunta atual para hoje. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Se tu ainda não entende, peça ao Senhor. Senhor, abre minha mente, esclarece para que eu possa entender a tua palavra em profundidade. A palavra de Deus é a coisa mais linda que existe, meus queridos. É uma fonte inesgotável. E quem é prudente para que as saiba e as guarde? Aí ele mesmo responde: porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles. Essa parte nós queremos. Por quê? A resposta, né? Os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, obterão a salvação, estarão para sempre com Cristo. Mas ele continua a sua resposta: mas aqueles que não aceitam, mas os transgressores, neles cairão. Que o Senhor nos livre e nos guarde disto. E que possamos ser fiéis ao Senhor até o último instante da nossa vida. Meus queridos, que Deus abençoe a cada um, que Deus ajude, que possam ter esse encontro com o Senhor e possam entender, como diz esse último versículo 9, a paz do Senhor. Nosso próximo encontro, continuaremos com o profeta Joel.